Nós vamos meditar hoje na parábola do semeador. Parábola do semeador foi uma parábola contada por Jesus com lições muito preciosas nessa parábola. Eu amo as parábolas de Jesus, porque são as palavras do próprio Senhor Jesus para nos ensinar algo precioso, valores eternos, lições eternas do reino de Deus. Imagina, o próprio Deus contando historinha para nós, para a gente entender melhor a lição, não é? É Deus trazendo a linguagem no nosso nível para a gente conseguir entender aquilo que ele está querendo comunicar para a gente. Então, vamos ler a parábola, porque é um texto realmente muito especial, muito interessante. Marcos capítulo 4, do versículo de 1 ao 20. A parábola do semeador. Sempre nos evangelhos, você vai ver a mesma parábola também, está aqui, ó, em Mateus, e vai ver em Lucas, porque os três, Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram praticamente as mesmas histórias. Então, os evangelhos, as histórias se repetem, mas cada um contou a história e de um ponto de vista, de uma perspectiva, de um lado, de uma maneira diferente do outro. Então, é bom ler todos eles. Quem quiser ler Mateus 13, também conta a parábola, e Lucas 8 também conta a parábola do semeador, que está aqui em Marcos, capítulo 4. E então, Jesus começa contando a sua história. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão. Muita gente chegava perto de Jesus para ouvir as histórias, o ensinamento dele. Muita multidão, grande multidão. De sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Então ele ficava de dentro do barco para poder dar uma certa distância dele das pessoas, não porque ele queria distância, mas sabe como é que é o povo querendo cura, querendo bênção, né? Ficava em cima dele, um pega, outro pega, um empurra, empurra. Ficava difícil até para ele falar, porque as pessoas queriam estar perto, queriam tocar, queriam... Então era difícil controlar aquela multidão. Não era tão fácil. Ele não tinha guarda-costa, né? Ele não tinha o povo, aquelas coisas. Então, uma das coisas que ele fazia, muitas vezes fala, é que ele entrava no barco, se afastava um pouquinho na água, então ele ficava de dentro do barco e as pessoas na praia, e dali, então, ele falava e contava. E essa parábola ele contou de dentro do barco. Então, a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Parábolas são histórias, ilustrações, para a gente entender uma verdade espiritual. Jesus é um grande professor, ele é um maior de todos os pedagogos, que tem técnica de ensino, que tem habilidade de ensinar de maneira que as pessoas aprendem. Eu sou professora, fiz pedagogia, a minha vida toda ensinando na igreja e escolas, e uma das coisas que a gente aprende na faculdade, que um bom professor, um bom pedagogo, ele sabe falar numa linguagem que o aluno aprende. Se eu estou ensinando uma sala de aula de criança de 4, 5 anos de idade, eu posso contar a mesma história, mas eu preciso falar com uma linguagem diferente do que eu falaria para uma turma de adolescentes. Eu tenho que usar uma linguagem diferenciada quando eu explico essa mesma história para um adulto. Então, o bom pedagogo, ele adapta para que o ensino possa ser eficiente, possa produzir mesmo conhecimento e aprendizagem no coração do ouvinte. Jesus usava parábolas, histórias, para nos falar sobre as verdades do reino de Deus. Imagina ele falar para nós de verdades eternas espirituais, como que nós poderíamos atingir tamanho nível de profundidade de entendimento e de conhecimento? Ele teve que vir até nós para que nós entendêssemos a sua linguagem. E ele fez isso, ele contou histórias. E assim ele ensinava as suas doutrinas através das suas histórias. Ouvi, ele disse, presta atenção, eis que saiu o semeador a semear. O semeador, aquele trabalhador do campo com uma bolsa a tiracolo cheia de semente.
Ele vai semear a semente na terra. E aconteceu que, semeando ele jogou a semente. Uma parte da semente caiu junto ao caminho, na beira do caminho. Vieram as aves do céu e as comeram. A outra parte da semente caiu entre pedregais, no meio de pedras, onde não havia muita terra, mas muita pedra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, quando saiu o sol, queimou-se, que as pedras ficam mais quentes, porque não tinha raiz, aquela planta se secou. A semente que nasceu, cresceu, mas não foi para frente, porque o sol esquentou, não tinha terra para ela aprofundar a raiz, ela morreu. Outra parte da semente caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e ela não deu fruto. Muito espinho, o espinho cresceu mais do que aquela semente, e sufocou a semente, ela não pôde produzir, crescer e produzir o que era esperado, ela não deu fruto. A outra parte caiu numa terra boa, e deu fruto. E esse fruto vingou, cresceu, e produziu 30. Um produziu 30, outro 60 e outro até 100. Uma semente produziu 30, teve semente que produziu 60 e teve semente que produziu 100 a mais. Ou seja, eu plantei uma semente, deu um pé de maçã, vamos dizer que produziu 30 maçã. Outra semente deu um pé de maçã que fez 60 maçã. E outro produziu outro pé de maçã que deu mais de 100 maçã. Então, cada semente tem em si o poder, a capacidade de reprodução, de gerar mais vidas. E cada uma produz uma quantidade. Não é todas que produzem o mesmo tanto, mas elas produzem, elas têm vida em si. E então, Jesus disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você prestar atenção, você vai entender o que eu estou querendo ensinar com essa história. Quem tem ouvido, presta atenção para ouvir e aprender. E quando se achou só, quando ele ficou sozinho com os discípulos que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Jesus contava essa história e falou para as pessoas que estavam ouvindo. Era muita gente na beira do mar ouvindo ele. Quem tem ouvido, ouça, presta atenção e fica esperto para aprender o que eu estou querendo ensinar. Mas, quando era de noite, que os discípulos estavam sozinhos com ele, quietinho no canto, só eles, os discípulos falavam assim, Jesus, explica aí melhor essa história. Que história é essa que o senhor falou de semeador aí? Dá para o senhor explicar mais? Isso é a intimidade com Jesus. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus. Você vai na igreja, você liga um rádio, televisão, você ouve uma mensagem. Você escutou a mesma mensagem. Mas tem aqueles que escutam e que depois vai perguntar, meditar, renovar, rever, revisar, remoer, para tentar aprender mais que eu posso aprender dessa história. E era isso, os discípulos tinham intimidade com Jesus, e na hora que eles ficavam sozinhos, eles queriam saber e aprofundar mais no conhecimento. É o que eu falo aqui, vir à reunião, estar junto aqui é muito bom, mas você precisa tempo sozinho, você e Jesus, chamar ele no canto, falar, Jesus, vem cá, que negócio que a Virgínia falou, está encafifado na minha cabeça, dá para o senhor me explicar, dá para o senhor falar no meu coração? E você precisa desenvolver intimidade com Deus para você aprender mais, para você ouvir mais, para você entender mais. Espírito Santo, vem cá, me ensina, abre minha mente, abre o meu coração, eu estou precisando aprender. Espírito Santo, me ajuda. Você precisa ir no particular com Jesus, ter um momento você e ele, para você pedir para ele, me conta aqui, me explica mais, que eu quero entender mais essas histórias, eu quero saber essas verdades espirituais, eu quero me aprofundar no conhecimento, no entendimento da tua palavra. Foi isso que os discípulos fizeram, chamaram ele no canto e falou, me conta aí dessa história, fala mais para nós dessa história aí de hoje. E então ele respondeu e disse a eles, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus,
Mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Eu contei a parábola para uma multidão na praia. Muitos que estão ali ouviram a parábola, mas não vão entender ela. Mas para vocês que estão na minha intimidade, que estão junto de mim, que estão caminhando comigo, que estão me buscando com sinceridade do coração, que estão realmente se achegando para mim, para vocês eu vou dar a conhecer, vocês vão ficar sabendo, conhecendo, entendendo os mistérios do reino de Deus. Jesus quer que a gente ande mais perto dele, tenha intimidade para aprender mais dos mistérios, das verdades de Deus para nós. E então ele passa a explicar. E essas coisas é importante para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Aqueles que estão na multidão vão ver e não vão perceber. Vão ouvir, mas não vão entender. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Tem muitos que não vão entender, não vão converter o coração, eles ouvem a palavra de Deus, mas não mudam de atitude de vida, não se convertem, não mudam a atitude do coração, não buscam a Deus de integridade de todo o coração, acha que ir a uma reunião religiosa, ouvir uma mensagem é o suficiente, é tipo desencargo de consciência, fiz minha parte, fui na igreja, assinei o cartão, bati o cartão, mas não basta frequentar um grupo religioso, é importante ter relacionamento com Deus, andar com Ele, converter, mudar de direção, mudar de atitude. O que eu estou fazendo está errado, Deus diz na Bíblia que está errado, eu tenho que mudar a minha atitude. Eu tenho que converter, convergir, mudar de direção a minha vida. Eu tenho que colocar a minha vida no rumo da palavra de Deus. Eu não posso ir no meu rumo do jeito que eu quero, que a vida não é minha, é de Deus. Então, aqueles que se converter, que mudar de direção e que buscar a Deus, esses terão seus pecados perdoados. E Jesus disse mais: não percebeis esta parábola? Vocês não entenderam, não perceberam? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Vocês não estão entendendo? Como é que vocês querem entender as outras? Vão lá, vocês têm que entender, vão aprender então. E Jesus começa a repetir toda a parábola novamente e explicar com detalhes o significado de cada parte dessa história que ele contou. O que semeia, semeia a palavra de Deus. Jesus está dizendo o semeador aqui, dessa ilustração, dessa história, é aquele que joga a semente da palavra de Deus, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que prega a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, ele joga a palavra, ele prega para todo mundo. A palavra cai em todos os corações. Mas tem coração que está igual à terra da beira do caminho, tem coração que está igual à terra de pedregulhos, tem coração que está igual à terra cheia de espinhos, tem coração que está totalmente terra fértil, boa, pronto para a semente crescer e produzir. Então, Jesus está falando aqui de diferentes tipos de coração ou de terreno onde cai essa semente, que é a palavra de Deus. E aqui é importante a gente examinar esses tipos de coração para a gente saber qual é o tipo do meu coração. Que coração está sendo meu? Como é que eu estou recebendo a palavra de Deus que está sendo pregada para mim? Como é que está o meu coração? A semente que está caindo aqui, ela está produzindo? Ela está crescendo? Ela está dando fruto de mudança, de transformação? Está mudando minha vida? Ou está tudo igual? A palavra entra, morre, não faz efeito, não faz diferença, não muda nada. Só acho bonito, mas achar bonito não faz nada, não faz diferença. Então ele explica: os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Jesus fala de aqui um coração duro. Sabe o coração da beira do caminho? Da beira da estrada? Aquela terra da estrada que todo mundo passa carro, carroça, caminhão, gente a pé, passa animal, vai socando, 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 socando aquela terra. Você joga semente no meio de uma estrada,
aquela semente não tem jeito dela crescer, ela não tem como a raiz entrar na terra, porque a terra está seca, dura, pisoteada. E aí, a semente fica só na superfície, por cima. Aí, o que acontece? O passarinho vem e come a semente, porque é comida para o passarinho. E Jesus falou que é Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele vem e rouba a semente. Ficou na superfície, ficou superficial demais. A palavra de Deus você recebeu, mas ela ficou superficial. Você não deixou entrar no coração. Você não deixou penetrar na alma. Você não guardou a palavra no coração. Ela ficou na superfície, o diabo vem e distrai com uma coisa e outra e você acaba esquecendo, a palavra se perde. Quantas pessoas que ouve, você pergunta por que tem gente que ouve da Bíblia, que vai na igreja, que vai daqui, vai dali, mas não muda de vida. Porque eles recebem a semente, mas o coração está terra pisada. Não entra, não guarda a palavra no coração, fica só na superficialidade de ouvir. E aí o diabo rouba aquela semente e eles não têm nenhuma mudança de coração. Da mesma sorte, Jesus continua explicando, os que recebem a semente entre pedras, pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Eles ouvem, recebem, são felizes, eles querem a palavra, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, aqui Jesus está falando desse outro grupo de pessoas que recebem a palavra, acham bonita e recebem. Eu quero Jesus, eu quero andar com ele, eu quero servir a Deus, mas o coração está cheio de pedra. Pedra de amargura, ressentimento, falta de perdão, mágoa, tanto troço atrapalhado no coração, vícios, maus hábitos, e não quer mudar, não quer arrancar as pedras do coração, não quer deixar Deus limpar esse terreno. Quando a gente pega um terreno para plantar, você cavuca a terra, você tira as pedras fora, joga fora, você arranca a raiz velha, podre, que estragada está lá, você dá uma fofada na terra, limpa, tá, para a semente ter espaço para crescer. Se a gente não deixar Jesus entrar na nossa vida e fazer uma limpeza, a semente da palavra de Deus não vai para frente, não cresce, não adianta. As pedras de coisa do passado que a gente não perdoa, não esquece, pedras de rancor, de raiva, de ira, de ódio, pedras de ressentimento, tanta coisa que a gente guarda, gente, que só serve para tropeço, para atrapalho na vida da gente. Não vale a pena carregar essas coisas, não vale a pena alimentar isso. Nós temos que entregar nas mãos de Deus, temos que orar pelas pessoas, temos que liberar o nosso coração, deixar o Espírito Santo arrancar de nós esses pedregais, esses pedregulhos, essas coisas que nos perturbam. Aqui diz que o povo recebeu a palavra de Deus, mas veio um problema, veio uma tribulação, veio uma situação complicada, a pessoa logo se esquece da palavra, que ela não aguenta a perseguição, ela não aguenta problema, a palavra não penetra para criar raiz e te dar estrutura. A palavra de Deus tem que entrar no nosso coração e enraizar, para a gente ter estrutura, firmeza na palavra, para enfrentar quando vem problemas, tribulações, dificuldades. A gente está arraigado, firmado na palavra de Deus, a raiz está crescendo profunda em Deus e a gente não se deixa abalar, porque estamos firmados em Deus. Mas quando a gente está cheio de coisas que impede qualquer problema que vem, já cutuca lá um negócio, uma área do coração que a gente já estava com problema, já mexe noutra área do coração que lembra outra dificuldade, já aconteceu isso comigo, agora de novo, e aí pronto, um probleminha que era coisa de nada vira um problemão, e são coisas, são pedras que estão travando o crescimento da palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos permitir que Deus, o Espírito Santo, a gente tem que falar com ele no particular e falar: Jesus, Espírito Santo, entra no meu coração, tira as pedras, tira o rancor, tira a mágoa, tira a raiva, tira a revolta, tira o egoísmo, tira a minha inveja do meu coração,
Tira todos esses sentimentos que não me ajudam a crescer, que não me ajudam a palavra de Deus a prosperar na minha vida. Tira isso de mim. Limpa o meu coração, para que o terreno do meu coração seja terra fértil, para a tua palavra crescer. Jesus vai contando mais a história, explicando, e ele fala, olha, outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entram no coração e sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. Olha que eles recebem a palavra, eles ouvem a palavra, eles querem. No início quer, acha bonito, quer. Quantas pessoas a gente vê que ama, que quer, que acha lindo, mas com o tempo desiste, desanima, esquece, deixa para lá. Estou muito ocupado, eu não tenho tempo mais não. Ih, não dá tempo, eu não tenho tempo. A gente só ouve esse negócio, não tem tempo, não dá tempo, não tenho tempo mais para estar em reunião, em oração, em ler Bíblia, esse negócio, é muita coisa na minha cabeça. Estou muito ocupado, estou trabalhando demais, chego cansado demais, não dá tempo, não tem hora. Não é assim? A gente já ouviu tantas essas histórias. Jesus já falou isso há quantos anos atrás? Jesus falou, olha, eles ouvem, eles acham bonito, eles querem a palavra, eles são até tocados quando ouvem, mas os cuidados deste mundo, a correria para cuidar das coisas desse dia a dia, dessa vida material, os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, achar que eu vou ter, vou conquistar, vou possuir, vou juntar um dinheirão, depois eu vou ter tempo, depois eu vou descansar, depois eu vou aproveitar. Os enganos da riqueza, a riqueza engana, cega, é ilusória. Ela faz a gente ter uma ilusão de que depois que eu conseguir isso ou aquilo, aí eu vou descansar, eu vou ter tempo para as coisas de Deus. Mas é isso que Jesus fala, da gente ter esse cuidado de não deixar que o engano das riquezas, a correr atrás de trabalhar, virar um ninho, uma correria sem fim de querer possuir, de ter as coisas, envolver com as coisas desse mundo, a ponto da gente não ter tempo para as coisas de Deus. É esse coração que Jesus falou, um dos tipos de coração. Ouve a palavra, recebe a palavra, mas as ambições deste mundo entram no coração. E quando entra, sufocam a palavra que estava lá dentro. E aí a palavra perde a força, perde a graça. A palavra não perde a força, vou me corrigir aqui, mas a pessoa deixa para segundo plano. A palavra fica sem ser o centro da atenção e a pessoa não acha mais tempo. E aí a palavra fica sem produzir frutos na vida daquela pessoa. Quantas pessoas, se a gente for olhar, cada um dos terrenos, Jesus disse, a pessoa recebeu a palavra, ouviu a palavra, mas não produziu. Então, a palavra é pregada, a gente prega todo dia, anuncia. Mas qual é o coração que está recebendo? Como é que está o coração que está recebendo essa palavra? E aí Jesus fala do último. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, recebem a palavra e dão fruto. E multiplica 1, 30, 60, até 100% mais. Porque a palavra entra, o coração está limpo, o coração está aberto, eles deixam o agricultor Jesus revirar a terra, fofar a terra, quebrar a dureza do coração, libera perdão, libera arrependimento, confissão de pecados, e a gente permite Jesus entrar no coração e fazer aquelas transformações que precisa, porque a gente vê a palavra, ouve a palavra e sabe que não há melhor opção para a vida de ninguém, a não ser a opção da palavra de Deus no nosso coração para transformar a nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, a gente dá lugar para a palavra de Deus vai crescer, vai
produzir frutos no nosso coração, na nossa vida, vai produzir paz, vai produzir alegria, vai produzir a sabedoria que nós tanto precisamos, vai produzir a calma, o equilíbrio para na hora de resolver problemas, conflitos sérios que a gente enfrenta nessa vida. A palavra de Deus vai produzir frutos do reino de Deus na nossa vida. Então, a pessoa que recebe os frutos do reino de Deus e que está vivenciando, saboreando dos frutos do reino de Deus na sua vida, é porque é aquela pessoa que abriu o coração e deu espaço para que a palavra de Deus realmente frutifique no seu coração. Queridos, qual é o tipo do seu coração? Fica a pergunta. Dá para você examinar o seu coração, é dever de casa. Como boa professora, eu dou dever de casa. Dever de casa, examine o seu coração. Tem coisas aí, como é que está a terra? Tá pisada, batida, já tão esfolada, que acha assim, já foi maltratada por tantos, decepcionou com tanta coisa, que o coração está tão duro que não acredita em mais nada. Ou está um coração cheio de espinhos, que está sufocando, preocupações com essas coisas desta vida, sufocando a palavra. Está cheio de pedra, de mágoa, coisas que precisam ser curados, restaurados. Como é que está o seu coração? Só você e Deus sabe. E é só para Ele que você tem que responder, você não tem que falar isso para mais ninguém. É você e Deus, no seu coração, no seu cama, na sua cama hoje à noite, no seu quarto. Fala com o Espírito Santo de Deus, fala com Deus, diz, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, eu quero um coração quebrantado, uma terra fofa. Vai doer, porque meter uma enxada na terra grossa, levar enxadada de Deus para poder fofar o coração não é fácil, não. O processo dói. Ver um que vem e arranca as pedras, arranca daqui, cavuca de lá até arrancar tudo, dói, é um processo deixar Deus trabalhar no nosso coração. Mas que processo maravilhoso, abençoado, porque uma vez essa terra, esse coração tiver quebrantado, preparado, a palavra de Deus vai crescer e produzir, e vai fazer maravilhas na nossa vida. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ajude você a produzir muito para Deus,